Olá, boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você. Estamos esperando as demais pessoas chegarem. Seja bem-vinda, querida Gislaine. Boa noite. Seja bem-vinda, Antônio de Maria, tudo jóia? Estamos aqui aguardando a Carol chegar para que a gente inicie essa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com um novo equipamento. Vocês estão me escutando? Bacana, Ângela, obrigada. Seja bem-vinda, Márcia. Hoje a gente tem uma live bem bacana, né, sobre cozinha. Duca, seja bem-vinda, tudo jóia? Saudade de todos vocês. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, né, sobre esse espaço, esse ambiente que tanto nós ficamos. Visual novo, pois é, equipamento novo. Hoje eu ganhei o equipamento super show do maridão. E aí tô bem feliz. Aí tô testando aqui. É um tripé. Seja bem-vinda, Fátima Poiares, tudo jóia contigo? E aí, cabelo novo, né? Franjinha. Na minha época eu chamava de pastinha. E aí, meninas, se vocês já quiserem colocar algumas dúvidas da cozinha, desse ambiente, fiquem à vontade, tá? Esperando só a Carolzinha pra gente entrar, já são 19h15, hoje dia 30. Pois então, tô podendo, né? Eu também, amiga, te amo. Coisa boa, né? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. O interessante, Adriana, seja bem-vinda, obrigada aí pela participação. O interessante quando a gente muda o ambiente, né? Porque eu sempre colocava o tripézinho aqui na mesa, e aí às vezes caía e tudo mais, e aí você sai da mesa aqui pro lado, sai da zona de conforto, tem que respirar, né? Não é fácil mudar, mas é importante. E aí estamos aqui ao vivo e em cores. Estamos aqui no final de junho, né? Final das festas juninas. E aí espero que... Hoje eu comi vários bolos. Não sei se vocês tiveram oportunidade de comer as comidas típicas, né? Das festas juninas. Hoje eu comi 4 bolos diferentes, né? Vendem aqueles kitzinhos, é muito bom. Cadê a Carolzinha? Eu acho que eu já vou começar. Sandrinha, seja bem-vinda, tudo jóia? Amiga, é minha primeira vez na cozinha. Muito bem, tenho medo só de ver, mas estou disposta a entrar e só sair quando estiver no mínimo razoável. Show de bola! Está usando tripé maior, mais alto, é isso? É isso mesmo, Duca. Boa noite. E aí, meninas, eu sempre coloco, eu acho que não tem nenhum menino por enquanto. Eu sempre coloco o seguinte, que a cozinha é um ambiente, né? Tá, Márcia, fique à vontade, querida. Só esperando a Carolzinha entrar. E assim, para quem não tem muita intimidade com a cozinha, né? Ela precisa estar muito organizada, muito prática e funcional. E principalmente quando nós temos profissionais que trabalham conosco, né? Seja secretária do lar, seja diarista. Exatamente para poder compor esse cenário e deixar o mais claro possível. Para que a gente não tenha estresse, né? Seja bem-vindo, viu, Rochelle? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, né, sobre essas dificuldades, esses desafios. E a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para vocês que estão presentes quem tem dificuldade em organizar ou manter a cozinha, né? Porque são duas coisas distintas. Quem precisa organizar a cozinha diz aí, eu preciso, né?
Ou então eu tenho dificuldade em manter a cozinha? Só para que a gente possa clarear, né, esse cenário para a gente começar a nossa live. Antônio de Maria, vou começar por você. A dificuldade, eu sei que você tem profissional na sua cozinha, mas a dificuldade, qual que é? É de manter? É de ter muitos excessos? Sandrinha, fala aí, Sandrinha, Duca, Márcia, Rochelle, né? Quais são as dificuldades da cozinha para que a gente possa entender um pouquinho desse cenário de vocês e dar algumas dicas legais? Eu tenho dificuldade de manter organizada. Bacana, Sandrinha. A Antônia de Maria tem todas. Bacana. Deixa eu só perguntar, cadê a Carol? A Carol não está chegando, mas a gente já pode iniciar. Não. Pois é. Então a gente vai começar a mudar esse cenário a partir de agora, tá? Veja só algo que é bem importante a gente entender. Alguém chegou. Cheguei, muitas coisas, legal, Sandrinha, bacana. Quando a gente fala em cozinha, a gente está falando de um espaço que tem utensílios, que tem móveis, né, mobiliário, armários, geladeira. Carol, já entrei. Cadê a Carol? Carol, não tô vendo a Carol, para ainda. Carol não entrou. Tá. É só ver se a Carol entrava. E aí, realmente, muitas vezes, quando a gente ajuda, dica na organização, na bancada, legal, precisa organizar a despensa, legal. Pronto, então vamos por partes, né? Eu queria só que a gente fizesse aqui uma reflexão, o seguinte, hoje a cozinha, e aí eu queria que vocês falassem pra gente poder ter essa... Carol, Carol, seja bem-vinda. Sinara, Paiva, seja bem-vinda. Eu queria só que vocês colocassem aqui, escrevessem se a cozinha de vocês é grande ou é pequena, tá? Até para que a gente possa limpar e organizar a geladeira, bacana. Para que a gente pudesse interagir aqui com vocês, nós somos poucos por enquanto, né? E aí dá várias dicas de como é que a gente vai olhar para essa cozinha, tá certo? Como é que a gente vai organizar e como é que a gente vai manter, né? Porque o grande desafio, geladeira, bacana. Eu acho que geladeira é campeã dentro desse contexto da desorganização. Então vai lá, vale a pergunta. Cozinha grande, Fátima, show de bola. Eu vou só escrever aqui, que mais? Grande, bacana. Já estive na despensa, mas minha secretária não gostou. Ela colocou você para fora, foi? Legal. Pequena, integrada, área de serviço, ok, Carol, bacana. Cozinha média para os padrões de hoje, ok, bacana. Eu vou pontuar, tá? A cozinha grande e a cozinha Marilá, que seja bem-vinda, bacana. Eu vou pontuar aqui para vocês dois cenários, tá? Para que a gente possa entender. Quando nós temos uma cozinha grande, cozinha média, mas é boa, a gente tem mais espaços, né? Eu vou dar aqui um exemplo. No meu apartamento antigo, eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 70 metros quadrados ou 50 metros quadrados, tá? De cozinha. É bem grande, né? Aquela cozinha. Joseli, seja bem-vinda. E aí facilitava enormemente, né, esse manuseio, essa rotatividade das pessoas. Nesse meu apartamento também a cozinha ela é média. E aí ela tem um balcão que integra, né, a cozinha com a sala e fica bacana. Para quem tem a cozinha pequena, a pequena que eu falo é aquela cozinha que você entra um e sai outro e ela fica mais desafiante. E a cozinha média dentro dos padrões é aquela que dá para você circular e também dá para você fazer a sua rotatividade das coisas. Então, inicialmente, o que é que nós precisamos perceber nessa cozinha? Nós precisamos perceber o seguinte, o que é que existe nessa cozinha, tá? A gente sempre pede, né, para as pessoas olhar essa cozinha, porque tem pessoas que gostam de casa e tem pessoas que não gostam de serviço de casa. São dois pontos importantes, né? Quando eu falo não gosto, é porque trabalho o dia inteiro, tá certo? Chega em casa à noite, já tá cansada e tem a funcionária muitas vezes
e tem alguém que faça as coisas nessa cozinha, gerencie essa cozinha. Para as duas pessoas que saem de casa de manhã e chegam à noite, independente da pandemia, e aquelas pessoas que ficam em casa, nós temos que entender o que é que nós temos nessa cozinha. Os armários, dispensa. A dispensa, muitas vezes, quando a pessoa tem uma cozinha antiga, é aquela cozinha... A Carol... meu Deus, só um pouquinho. Eu acho que a Carol... Gente, a Carol tá me esperando no outro Instagram. Só um pouquinho. Gente, só um momentinho, tá? Gente, desculpa, é porque a Carol pensava que era no Instagram dela e ela tava lá me esperando, tá certo? Então, só um pouquinho. É porque eu acho que houve uma confusão da parte dela e aí... Desculpa para quem está aqui. Bom, vamos lá. Então alguém falou que eu gosto de serviço da casa desde que não precise cozinhar. Bacana. E ninguém é obrigado a cozinhar. Agora, nós precisamos entender para gerenciar essa cozinha, tá, gente? E aí, eu acredito que seja o ambiente da casa que tenha mais coisas, tá? Utensílios, faqueiros, louçaria, panelas e coisas a mais, né? Muitas vezes excessos, muitas vezes acúmulos. Então, se a gente fosse fazer aqui uma pesquisa, por onde começar uma cozinha? Por onde começar uma cozinha? Por onde nós iríamos começar? Eu sempre gosto de colocar que primeira coisa que a gente tem que entender, o que é que está te incomodando? Sim, eu não chego a ser como você, mas tenho tudo muito reduzido, tá? Bacana, Ana Maria. E aí, quando eu digo assim, o que é que mais incomoda? É a geladeira? É o freezer? O que incomoda mais é a despensa? São os armários? Ou um pouco de cada coisa, tá? E aí eu vou falar da minha experiência como profissional de organização. Quando eu sou contratada, oi Carol, entrou, graças a Deus, estava uma confusão, já estou aqui dando umas dicas. Deixa eu só aqui chamar a Carol. Legal, a Carol está em outro Instagram, mas teve uma confusão. Mas estamos aqui. Carol, como assim? Me perdoe, querida. Lá estava eu fazendo a mesma coisa. Estou esperando a Fábia aqui. Vamos começar a dar as dicas que nada. Aí falei com você várias vezes, você não me respondeu. Eu falei isso. Vamos fazer 2 lives hoje, cada uma no seu quadrado. E agora eu verifiquei realmente é por aqui. Quem se atrasou fui eu. Tá, tranquilo. Seja bem-vinda. Já tem algumas pessoas na sala. Qual a senhora está perguntando? E assim, eu já estava dando, já está iniciando, tá? Mas você é minha convidada. E aí você chegou na hora certinha. Vou responder aqui algumas perguntas. Por onde começar a organização da cozinha? Fala aqui para os nossos queridos. Menos é mais, inclusive na cozinha. Ainda mais porque é um lugar que vai todo mundo para lá, né? Fica aquele caos de coisas. E a gente tem muita, mas muita coisa mesmo dentro da cozinha. A gente estava listando isso agora, nas organizações que a gente tem feito. Então, a gente tem assadeira, a gente tem panelas, a gente tem forminhas, a gente tem louças, a gente tem copos e taças e xícaras. Então, quanto mais a gente tem, né, mais a gente tem que achar espaço para guardar, mais a gente tem que limpar. Então, se a gente tira esse excesso, já facilita. Então, como toda organização, para fazer essa organização na cozinha, a gente tem que começar tirando esses excessos, tirando o que está quebrado, o que está trincado, o que a gente não usa, uma máquina de pão que a gente tem, que nunca fez, que a gente pode vender. Às vezes tem algum material, aquele pote de plástico da sua mãe, que você devolve para sua mãe, sabe? Então, a gente faz essa grande triagem de tudo que não fica, aquela panela velha, que não consegue consertar, que está toda arriscada, né, que o teflon já foi embora, e não é bom a gente até cozinhar com coisas riscadas, enfim. Então,
a gente começa com essa parte da triagem. A gente tira tudo que não fica, né? Seja para jogar fora, seja para fazer uma doação, seja para vender, seja para devolver, e fica com aquilo só que a gente usa, que dá certo pra gente, né? Uma panela, um conjunto. E, gente, pensando assim, se eu fosse começar uma casa nova, se eu fosse começar um espaço novo na minha casa, qual seria esse meu enxoval? Qual seria o mínimo necessário para eu conseguir fazer aquilo que eu gosto? Se eu sou uma pessoa que gosta de bolo, se eu sou uma pessoa que gosta de fazer alguns tipos de comidas, né, que demoram muito para cozinhar, então eu tenho que ter alguns utensílios essenciais para aquilo. Eu tenho que ter uma panela de pressão, eu tenho que ter uma forminha especial. Mas, mesmo assim, comedidamente, eu não preciso ter uma loja, eu não preciso ter uma padaria dentro da minha casa, né? Eu tenho que ter um instrumento, tá? Então, essas são as primeiras dicas que eu posso deixar para vocês com relação a começar a fazer uma organização na cozinha. Tá, eu queria começar, tem algumas perguntas que eu queria que você fosse respondendo, mas tem uma pergunta aqui da Sinara e algumas pessoas também que existe muita dificuldade de organizar a geladeira. Qual é a lógica dessa geladeira para que você tenha uma praticidade melhor e ficar mais claro esses alimentos? E aí? Olha, em resumo, né, porque a gente vai falar sobre isso bastante na quinta-feira, né, a gente vai falar em detalhes, o que que a gente pode fazer para facilitar? Você pode dividir em potinhos, você pode, né, setorizar a geladeira, e a gente faz isso usando o frio da geladeira em comparação ao tipo de alimento. Por exemplo, a gente normalmente coloca a parte de frutas, verduras e legumes, né, na parte inferior da geladeira, que é a parte mais quente ou menos fria, para não queimar, para não ter problema de congelar, né? Então a gente coloca lá embaixo para ela só dar uma resfriada, né? Uma refrigeradazinha. E lá você pode colocar em cestinhos, você pode colocar em potinhos, para poder facilitar essa organização, tá? Então é o primeiro passo. Outra coisa é que a gente tem que sempre dar uma limpa na geladeira, né? Diferente da cozinha e dos outros ambientes, que a gente tem uma rotina diferente, na geladeira a gente também tem que ter uma rotina de limpeza constante e observar não só a validade, mas também o aspecto da comida, enfim. Então, são detalhes, mas sim, a gente setoriza bastante a geladeira para poder facilitar. Carol, eu vou só complementar o que você está colocando. Nós que trabalhamos com a cozinha das clientes, o resumo da obra da desorganização. As pessoas enfiam tudo nessa geladeira e esquecem de setorizar. Qual seria a sugestão que nós colocamos? Essa setorização, como a Carol colocou, e sempre potes, preferir potes transparentes, de preferência de vidro, para que os restinhos de alimento, né, que sobrou do almoço, do jantar, aquilo que você ainda vai consumir, é interessante. Eu sempre digo para minha cliente o seguinte: coloca uma etiquetazinha dessas simples mesmo, sinalizando qual o dia daquele alimento e a sua durabilidade, um dia para você consumir e você não para você não esquecer. Então, a geladeira é um armário gelado. E quanto mais setorizado, né, os laticínios, porque assim, as portas da geladeira, muitas vezes as pessoas vão colocando um monte de bagunça, um monte de latinha, um monte de coisa. Gente, não. Busca no mercado potes acessíveis, né, de plástico transparente ou então de vidro, para que esses restinhos de coisas, né, e aí vai depender se você mora sozinha, se você tem uma família grande, tá certo? Para ficar mais prático para o seu dia a dia. Então, ou cestinhas mesmo, por exemplo, na minha casa, eu utilizo 4 cestinhas para botar as frutas que são da geladeira. E vai facilitando. Às vezes, um saquinho plástico também é interessante. Então, é mais ou menos isso, tá, Sinara? Quem tem dificuldade. E a limpeza também, sempre fazer a limpeza semanalmente, tá? Para poder retirar aquilo que você já não consumiu, já está vencido. É mais ou menos isso. Você viu, tem mais perguntas, né, Carol? Você quer responder? São todas de cozinha, de geladeira, gente. A gente vai falar só sobre isso na quinta-feira. Mas beleza, deixa eu adiantar aqui, deixa eu ler. Adianta, adianta. Arrocha. Bastante gente. Obrigada, gente, por vocês terem entendido a minha confusão mental. Faz vários dias que eu só penso em cozinha, porque eu estou fazendo uma mudança, desembalando um monte de coisa. É cozinha, cozinha, na minha cabeça direto, falando Bangu e que era lá e que nada, era aqui. E ainda bem que vocês vieram para cá. Obrigada a todas, Sinara, Soraya. Ai, que bom. Lendo aqui.
Nas portas, ovos e bebidas. A Fábia já falou sobre isso, Carol, mas eu sugiro a parte de condimentos, bebidas, talvez até uma fruta ou outra, ou itens de lanche, mas não ovos, porque a porta da geladeira é um lugar que tem muita variação de temperatura e coisas muito perecíveis como ovos eu não sugiro. Além do que, se você puder, é legal você separar, inclusive, uma quantidade de ovos para deixar até fora da geladeira, se for o caso, se você é uma família, ou você ou sua família consomem muito ovo, você deixar ele do lado de fora e colocar dentro da geladeira, numa prateleira intermediária, para eles não congelarem, tá? Potes transparentes e segmentação, sim, para a gente poder identificar. Guardar feijão cozido na própria panela, na geladeira, não. Não sugiro você guardar nada na panela, nem no potinho. Vamos pensar se abrir um pote de ervilha, uma lata de ervilha, e você guarda na lata, você guardar seu condimento, alguma coisa. Não, é legal você transportar para um outro pote, até porque aquilo já foi aberto, já ficou, né? Já entrou bactéria, aquilo vai piorar lá dentro, ainda mais porque estando aberto você pode contaminar o resto da geladeira com cheiro, né? Então é legal você guardar em potes herméticos ou até em ziplock, botar para congelar e colocar dentro da geladeira, mas não usem a panela, gente. A panela então que foi cozida, né, que foi colocada lá. Tá? Essas são as dúvidas. Laticínios já em consumo, caixinha de leite, creme de leite e requeijão podem ficar na porta da geladeira? Podem, contanto que eles estejam fechados, como eu falei. Normalmente o requeijão vem com uma tampinha pra gente usar e tal. Os outros, aí você tem que colocar, transportar ele para um outro pote, certo? Legal. Então, assim, lembrar que geladeira, potes transparentes, sinaliza com a etiquetazinha e sempre semanalmente fazer uma limpa geral para poder tirar esses alimentos que já estão fora da validade, tá? Carol, o que é que tem de diferente na cozinha? Porque, assim, você como profissional de organização, por onde você começa? Vai depender da cliente, vai depender do que está mais desorganizado, porque as pessoas ficam perdidas nessa cozinha. E aí, por onde você geralmente costuma começar a organização? Normalmente a gente costuma começar a organização pelas gavetas, por mais incrível que pareça, né? Os itens menores. Então, assim, depois que a gente fez essa grande triagem, a gente vai fazendo uma triagem por gavetas. Então, eu olho todos os talheres, vejo se não tem, né, nenhum conjunto desparcerado naquele faqueiro, qual é o que a pessoa usa mais para deixar mais acessível, separo os acessórios e os talheres de serviço, que são aqueles talheres maiores. Você pode até dividir o espaço dentro da gaveta, se ela for daquelas gavetas mais largas, ou separar os da diária, né, o faqueiro normal e o faqueiro do serviço na gaveta de baixo, que é o que a gente normalmente faz. Outros acessórios, às vezes tem uma omeleteira, às vezes tem uns raladores, às vezes tem alguns itens que a gente também usa, que são tipo acessórios mais pequenos, a gente também pode deixar nesse espaço na gaveta. O que mais que a gente põe na gaveta? A gente põe porta-guardanapo, desculpa, jogo americano, pano de prato, a gente coloca vários dos panos que a gente também usa ali dentro, né? Às vezes a gente coloca até alguns descartáveis, vamos pensar, papel filme, papel alumínio, a gente também coloca alguns descartáveis dentro das gavetas. Então, a gente normalmente organiza. E aí você pode usar alguns organizadores, aqueles separadores, o porta-talheres, né? Sejam de encaixar modulados, ou sejam uma peça única para poder ajudar. Até porque os talheres são coisas pequenas, acessórios também. Depois que a gente faz as gavetas, a gente normalmente vai para os armários que ficam próximos do fogão, que é o que a gente normalmente setoriza na cozinha. A gente tenta botar perto do fogão aquilo que é usado no fogão, como as panelas, as assadeiras, as chaleiras, enfim, esses outros itens de fazer bolo, por exemplo, uma de bolo e tal. Os itens que vão próximos da geladeira, né, que a gente usa na geladeira, como copos, né, os potes plásticos, então, ficam próximos ou o mais possível, né, da geladeira, e os que a gente usa na bancada, vamos pensar uma tábua, vamos pensar aí uma travessa para servir na mesa, os pratos, aí a gente tenta organizar em outros espaços dentro da cozinha, tá? Então a gente normalmente segue esse fluxo. E a gente sempre organiza aquilo que a pessoa usa mais. A frequência de uso é uma coisa muito importante na cozinha. Não adianta eu colocar uma panela de fundir na primeira, né, no armário mais acessado pela família, se é uma coisa que você usa, vai, 2 vezes por ano. Então, você tem que usar esse espaço, valorizar esse espaço com as coisas que a gente usa mais. E aí você colocar as panelas de fundir lá no maleiro ou em outro espaço, ou dentro de uma despensa, se você tiver, né, para poder
ocupar menos o espaço útil, né, da cozinha. Então, a gente gira, né, a gente normalmente faz esse caminho dentro da cozinha, depois da triagem, a gente vai organizando pelas famílias. Tá. Carol, quando você fala em gavetas, geralmente essa cozinha, as pessoas têm muitas gavetas. E aí, ok, bacana. Mas o mercado, ele hoje, eu queria só citar dois produtos interessantes para que coloque dentro dessa gaveta. A gente tem aquelas toalhinhas emborrachadas. Você utiliza muito para poder as coisas, principalmente aquelas gavetas que tem talheres maiores, né? Para não ficar dançando, sambando em cima da gaveta, você utiliza, você sugere isso para sua cliente e também os cestinhos, né? Porque dependendo da altura da gaveta, para que você tenha uma composição setorizando o que existe nessa gaveta. Porque a gente sabe que nós temos muitos utensílios e muitas vezes as pessoas ficam perdidas. E aí, o que é que você sugere, né, desses produtos e acessórios? Você até já falou, essas toalhinhas emborrachadas para as coisas não voltarem. E o que é que o mercado tem de interessante para que componha esses utensílios, esses itens em geral? O que é que você indica? De produtos para gaveta, está falando, né? Isso. E esse emborrachado que você está falando, eu não uso só para gaveta, não. Eu coloco nas prateleiras também, principalmente quando tem panela, quando tem travessa, quando tem pratos, para não ficar arranhando o prato, a panela e a travessa, e também a prateleira. E aí, gente, são os emborrachados assim, fininhos, né? Tem uns bem fininhos e tem uns mais, né, mais, sei lá, tem uma aderência maior, tá? Espessura? Ele tem uma espessura maior, mas uma aderência, assim, ele é mais Sim, fino sim. até, né? Tem os mais fininhos que você encontra em lojas como a Leroy Merlin, a Multicoisas, coisas de artesanato, você encontra esse material, tá? Você compra no metro, daí você corta para poder encaixar dentro da tua gaveta e você forra ela toda. E assim, esse emborrachado é legal quando você tem, por exemplo, talheres maiores, os acessórios, ou esses itens que eu falei, panela, para botar na prateleira. Quando você tem itens muito pequenos, mesmo assim fica difícil de você colocar na gaveta e mesmo com o movimento da gaveta, eles vão se mexer e vão se misturar lá dentro. Aí eu recorro ao que você já citou, né? São os separadores de gavetas, porta-talheres, ou você pode usar alguns potes, né? Quando a gente faz a tiragem dos potes plásticos, né? Que todo mundo estava falando, a gente sempre encontra uma tampa sem pote ou um pote sem tampa e você pode reaproveitar esse pote para poder fazer essa separação, para fazer essa organização, inclusive desses itens menores. Não é errado, é até legal que a gente consiga reaproveitar muita coisa dentro da cozinha. Você pode até fazer o seu próprio separador de gavetas. Tem muitos DIY, né? Faça você mesmo, vários vídeos que mostram você usando, meu Deus, cartões, cartolina ou até papelão que você reutilizou, fez uma reciclagem, cortou, forrou e aí você faz uma divisória dentro da sua gaveta com esse material. Dá para fazer certinho. Procurem, antes de comprar algum tipo de material, ou cestinho, ou porta-talher, medir a gaveta para ver se cabe lá dentro, né? Que é uma outra preocupação, para não ficar com espaço, né? Comprar uma coisa muito grande ou uma coisa muito pequena para a tua gaveta. Então, meça antes e meça também o que vai dentro desse organizador para poder também não errar na conta. Legal. E o interessante, né, Carol, dentro dessas gavetas, eu queria fazer uma pergunta que é muito recorrente no nosso trabalho. As pessoas costumam guardar muitas coisas, né? Desde a época da vovó, como é que funciona a história de destralhar, desapegar, descartar? Como é esse processo? E aí eu gostaria até que algumas pessoas colocassem aqui também, se existe essa dificuldade. Isso eu vou colocar desde o grupo de plásticos, talheres. Como é que você, como profissional de organização, você consegue trabalhar esses apegos, né? Esses excessos com a cliente? Então, eu sempre uso baseado no porquê que ela guarda aquilo, né? Porque às vezes você encontra uma máquina, como eu falei da máquina de pão, mas às vezes você encontra uma frigideira de waffle, por exemplo, que tem uma carinha que ela nunca usou, e aí você mostra para ela, você usa isso? E a gente pergunta, você usa isso? Não é porque para saber se ela gosta, se ela não gosta, e tal. É para poder saber da frequência, como eu falei, que é uma coisa muito importante na cozinha. E aí ela acaba percebendo, quando a gente faz essa pergunta, mas por que você está perguntando isso? Estou perguntando para poder setorizar, para saber se isso é muito importante, se é uma coisa que você usa todo dia, que você é uma comedora de waffles, que todos os dias você faz.
Não, não faço. Você já fez alguma vez? Você acha trabalhoso? Você começa a fazer algumas perguntas para a pessoa começar a pensar. Não, nunca fiz, meu marido não gosta, meus filhos isso. E aí você começa a despertar na pessoa é, essa decisão de que, de fato, para que eu estou guardando uma coisa que eu não uso? Para que eu estou guardando uma coisa que eu não gosto de comer, né? Assim, de fazer para comer. Então, para que eu vou ter aquele utensílio? Então, a gente começa a perguntar em cima dessas coisas que são óbvias para mim, que a pessoa não está usando, porque está toda mofada, porque está aqui jogada no meio de um monte de outras coisas que a pessoa não usa, né? Às vezes é um utensílio, às vezes é uma panela, às vezes é uma forma de bolo, às vezes é uma panela velha, realmente, que você pega, a pessoa tem 4 conjuntos de panela. Aí você, ok, então qual é o conjunto que você usa todo dia? Ai, Carol, eu uso todas as panelas. Eu não acredito que uma pessoa consiga usar 20 panelas, 30 panelas, toda semana, todo dia. Não é possível. Não dá. Humanamente, dentro de uma cozinha, impossível fazer isso. Mas você tem algum tipo, você tem algum conjunto que você usa mais. E aí você guarda esse, você usa mais esse, você pode até por herança, porque eu ganhei essa panela de barro, esse conjunto era da minha avó, tarará, mas ela não usa, ela está guardando ali por algum motivo de afetivo, de memória. Ok, então vamos tirar da cozinha, vamos botar lá na sala para as pessoas verem essa panela de barro, essa panela, esse conjunto, tarará, mas vamos tirar do espaço útil da cozinha, né? Então a gente começa a fazer essa transferência. Se a coisa não sai, se ela não é doada, se ela não é expurgada, se ela não é vendida, as coisas podem sair da cozinha. Isso também ajuda muito. Ou então elas vão sair, vão parar no que eu chamo maleiro, mas na prateleira lá de cima da cozinha vai continuar esquecida pela pessoa e não usada pela pessoa, mas pelo menos não vai estar atravancando, que é uma reclamação que todo mundo faz. Uma outra coisa que a gente tem que pensar bastante na cozinha, né, já que a gente está falando sobre essa questão do desapego, é que a cozinha é um espaço social, é um espaço multi, né? Todo mundo usa, todo mundo guarda coisa lá, às vezes, né? Filho, pai, mãe, as pessoas que moram na casa. E as pessoas têm que saber onde estão as coisas, né? Então, se você vai fazer a organização, você precisa fazer esse tour na cozinha, você precisa chamar as pessoas para se envolver e para colocar as coisas de volta no lugar que você ou vocês, no plural, decidiram, para que não vire o caos novamente, né? A cozinha está sempre em movimento, né? A gente costuma dizer que é uma rodinha dentro da roda maior da casa. Porque você tem que limpar, porque tem que lavar a louça, porque tem que limpar o chão, porque tem que cozinhar, e aí bota o alimento e chega, né, as compras, que é uma coisa que a gente normalmente a gente faz compra toda semana, né? E agora ainda mais porque tem os perecíveis. Então você pode juntar essas compras da semana com a limpeza na geladeira. Você pode juntar essas saídas e chegadas, né, com a rotina de limpeza da cozinha. E mais importante do que eu quero falar é que as pessoas têm que estar envolvidas nesse processo. Então, até no processo de tirar, às vezes, tem uma caneca, tá toda trincada, tá toda ruim, tá toda feia. Mas foi fulano que deu pro menino no aniversário dele. Ele toma, ele usa, ele quer. Então você também tem que envolver, às vezes tem aquele monte de copos que a gente ganha, né? Ou coisas de lembranças de aniversários que vão parar na cozinha. As pessoas usam, né? Tem squeeze de academia que você ganhou. As pessoas usam, não usam. Então você tem que começar a pensar. E mais ainda, você tem que falar para as pessoas que tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de coisas que você tem e o espaço que você tem disponível para guardar. Porque às vezes as cozinhas são minúsculas e não cabe tudo lá dentro, né? Mesmo, principalmente para casa nova, a gente estava falando sobre isso, assim, quando você começa a pensar no seu enxoval, começa a pensar na sua casa nova, às vezes tem gente que ganha e compra muitas coisas, vasos, itens de serviço, alguns acessórios especiais, panelas especiais, mas que não cabem no espaço da cozinha que foi pensada na sua casa, e acaba indo parar embaixo da cama, acaba indo parar no maleiro do quarto, porque não cabe dentro da caixa que acabou de ganhar e tudo, da casa nova, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Para mim tem que envolver planejamento, ainda mais numa casa nova. Mas é um desafio, porque as pessoas, sim, como no closet guardam as roupas que gostam e tal, na cozinha também tem sempre um apeguinho, tem sempre uma dificuldade. E aí a gente pode transpor fazendo essas perguntas, né, de uso, essas perguntas que vão fazer a pessoa de fato questionar para que eu estou guardando uma coisa que eu não uso, por exemplo. Você falando, Carol, e eu estou me reportando a várias clientes que eu já fiz, que eu faço, né? E assim, o que eu acho mais desafiante dentro dessa cozinha é porque as coisas duram muito, né? O vidro, o inox, a porcelana, o cristal. E muitas pessoas têm uma dificuldade em direcionar, porque assim, lembrando,
Nós temos coisas do dia a dia e nós temos coisas de festa, né? Num jantar especial. E muitas vezes a sala que está próximo da cozinha não tem armário suficiente. E aí nós temos que entender o seguinte, eu sempre coloco, porque a minha pegada é de sustentabilidade e do menos é mais, eu coloco assim, e as pessoas têm dificuldade de compreender isso porque é um novo, tá? Eu digo assim, fulana, vamos supor que ela tem 3 conjuntos de jantar bacana e ela usa o Duralex lá no dia a dia. E ela está fazendo uma reforma, ela está modificando a estrutura da cozinha dela. Eu digo assim, fulana, por que é que você não usa esse seu melhor prato, né? Um prato bacana para o seu dia a dia, para que você alivie esse quantitativo. E aí sempre é muito comum as pessoas, mas olha, mas é porque se quebrar. Então a gente tem que entender o seguinte, tudo na vida tem os ganhos e as perdas, os bônus e os ônus. Se eu tenho uma cozinha, né? Algumas pessoas têm cozinha grande, cozinha menor, cozinha média, é entender que esse quantitativo que muitas vezes você traz lá da sua mãe, porque eu dei o guardo pela lembrança. Gente, então usa esse negócio, faz uma rotatividade semanal, porque eu acho que nós que trabalhamos com organização, a gente leva sugestões de criatividade, né? Para que você aproveite, porque aí a gente morre na pandemia, depois da pandemia, e aí não usa, né? E lembrar, como você bem colocou, Carol, esses plásticos que nós ganhamos, compramos. Gente, para que tanta coisa? O que é, assim, se eu tenho uma família de 4 pessoas, se eu ainda tenho crianças, claro que eu vou ter as coisas das crianças, mas o que é que realmente eu preciso? Então, é trazer novamente essa consciência desse tamanho, desses espaços, e aí muitas vezes eu queria também adentrar aqui, Carol, dentro desse contexto, as compras por impulso, né? Hoje existe os canais de televisão que está pulsando para que você compre aparelhos que muitas vezes você não utiliza. É a máquina de pão, é a máquina não sei de quê. E aí as pessoas não usam, como você bem colocou, e tem pena de doar, de vender, enfim. Então, a ideia principal desse descarte, desse destralhes, é saber o seguinte, para mim é mais vantajoso eu colocar a 2 metros da minha cabeça esse material e fica lá, esquece, ou fica mais fácil eu fazer uma limpa, retirar e vender, Mercado Livre. Para quê? Para que essa minha cozinha seja prática e funcional para o dia a dia. Porque, como a gente colocou, a gente está só iniciando aqui uma reflexão de como iniciar a cozinha, por onde começar, pelas gavetas, e aí tem uns grupos específicos, né, Carol? E aí, se a gente for adentrar aqui, o passo a passo, para que a gente consiga fazer essa organização para quem está nos escutando. Você falou as gavetas, e aí eu falei do desapegar. Qual seria o primeiro passo? Eu acho que você até já falou, mas eu queria que você colocasse o passo a passo para a gente organizar e deixar essa cozinha mais leve. Qual seria aí a... Então, depois que a gente fez essa triagem, né, e tomou essas decisões que você falou de não comprar, de não trazer, de usar aquilo que de fato eu tenho guardado, né, hoje, aproveitar o presente, né, aí eu tenho que setorizar, tá? E aí, junto com esse meu setorizar, eu tenho que usar justamente essa frequência, eu tenho que usar esse acesso, né, para poder otimizar esses espaços que eu tenho disponíveis na cozinha, que muitas vezes são poucos espaços, então eu tenho que usar cada cantinho do espaço para guardar aquilo que eu decidi guardar. E aí eu tenho que tomar decisões. A primeira é juntar os iguais, como eu falei da gaveta, os talheres da diária, os talheres de serviço, as panelas, as assadeiras, as formas, enfim, eu vou juntando tudo que é igual, as canecas, as xícaras, os copos, e aí eu tenho formas de organizar para, primeiro, ficar fácil de eu conseguir pegar, de eu conseguir acessar, e segundo, para eu poder fazer essa... como é que a gente chama? De rodízio, inclusive, né? Porque tem aquela história de quando a gente coloca de volta no lugar, a gente coloca o prato por baixo da pilha, a gente bota o copo atrás, né, da fila, que são algumas ideias. Exemplo, aquilo que eu já falei. Se você tem armários próximos do fogão, dê prioridade a guardar aquilo que a gente usa no fogão, as panelas, as assadeiras, a parte de serviço. Coloque perto da geladeira aquilo que a gente usa dentro da geladeira, os potes plásticos, os copos, né? Se você pega a bebida, né, dentro da geladeira, ou próximo do gelágua. Coloque nos demais armários, né? Que você tiver a louça e os outros itens que você usa dentro da sua cozinha. Então,
pense isso. Ah, bem perto da bancada, eu posso colocar os meus eletrodomésticos? Pode, porque você tira de algum lugar e põe na bancada para poder usar o liquidificador, a batedeira, sei lá o que você usa, tá? Então você pensa nisso. Eu vou pegar esse objeto, então eu tenho que pensar aonde eu vou colocar essa família que eu juntei, né? Por isso que eu tô falando que é uma coisa junto da outra, tá? Não é uma coisa independente. Na cozinha, é meio que um trabalho em conjunto. Você vai juntar os iguais e já vai decidir para onde você vai colocar em função da frequência de uso, né, e do acesso. Eu vou tirar isso daqui e colocar na bancada, eu vou tirar isso daqui e colocar no fogão, eu vou acessar isso e colocar dentro da geladeira, ou colocar, né, pegar a bebida que está ali. Então eu tenho que juntar essas duas coisas, tá? E assim, existem alguns organizadores que nos ajudam a otimizar os espaços. Como eu falei, existem poucos, às vezes tem pouco espaço para muita coisa. E os armários da cozinha são os campeões da gente desperdiçar, entre aspas, os espaços, né? Porque as prateleiras são muito altas, né? Tem uma diferença muito grande, e aí você bota, sei lá, uma pilha de pratos e fica sobrando o espaço aqui em cima, né? Eu chamo de espaço fantasma, que você podia usar de outras formas para colocar outros produtos, né? Outros utensílios. E aí a gente usa dos aramados ou usa de cestos com tampas para a gente conseguir colocar coisas no primeiro cesto, bota uma tampa e coloca uma outra coisa em cima, né? Criando uma mini prateleira. Existem aramados que criam prateleirinhas ou criam gavetinhas que você consegue colocar algumas coisas adicionais. Existem formas de você verticalizar. O que é isso? Colocar, ó, de pé, inclusive alguns itens que a gente tem, como pratos, assadeiras, frigideiras, né, tampas, dentro dessa organização. E aí você consegue ocupar, entre aspas, menos espaço e consegue acessar mais facilmente. Então, são formas que a gente encontra de melhorar a organização e a disposição do material que a gente tem. Se você tem alguns itens que você quer guardar, mas que você, por algum motivo, não usa sempre, com pouca frequência, tá? Você pode colocar em outro espaço da casa, você pode colocar no armário mais alto, né? Que às vezes tem um em cima da geladeira, ou tem aquele buraco negro, né? Que é bem na quina da cozinha, tem uma pia, aí tem uma quina, tem um armário buraco negro, que é justamente embaixo dessa quina, né? Que o armário fica meio ruim de acessar. Ali você pode guardar essas coisas que você usa pouco, por exemplo. Você vai acessar nunca aquele armário que é ruim de pegar as coisas, né? Ou em cima da geladeira, ou, enfim, armários de pouco acesso, você pode guardar coisas de pouco acesso, de pouco uso, tá? Essas são as dicas para esse passo a passo. E o mais importante, gente, como eu falei, as pessoas têm que saber onde estão as coisas, como que você usa as coisas, ser responsáveis por também ajudar em manter essa cozinha organizada. Então, elas têm que, primeiro, saber onde estão as coisas. Segundo, colaborar na rotina da limpeza, né? E aí tá todo mundo participando, tá todo mundo em casa. E terceiro, elas têm que colocar de volta no lugar de uma maneira, né, que você consiga acessar depois. Como eu falei, coloca o copo atrás do copo, fazendo a fileirinha, coloca o prato embaixo do prato, fazendo a pilha, coloca a assadeira de volta no lugar, coloca a frigideira de volta no lugar. Então, se você tem filhos, os seus filhos vão fazer comida, ou usam a cozinha, eles colaboram na limpeza, em lavar a louça, lava a louça, seca a louça, coloca já de volta no lugar. A mesma coisa se você tem um marido, se você tem uma mãe, ou se tem alguém que junto com você divide essas rotinas, essas pessoas também têm que terminar de fazer o que elas começaram a fazer, né? Eu sempre falo que existe essa divisão. Ah, eu fiz o jantar, eu lavo, tudo, mas essa pessoa também tem que ser responsável em manter aquele espaço. Legal. Tem algumas perguntas aqui, algumas reflexões, mas eu queria lembrar o seguinte, às vezes você nem precisa de armário de cozinha, se a sua cozinha é simples, e eu vou dar o meu exemplo, tá? A nossa cozinha ainda não está pronta, ela não tem armários. E aí o que foi que eu fiz como personal organizer? Eu peguei uma estante aberta, nessas de prateleiras, e coloquei todos os itens, os mantimentos que nós utilizamos no dia a dia, não vou falar de dispensa não. E os pratos, né? Tudo que a gente utiliza tá nessa prateleira que tem 6 prateleiras. Bacana. As panelas, eu também adaptei um armáriozinho simples de 2 prateleiras próximo do fogão. Então, assim, é para a gente entender que essa praticidade que você está colocando, Carol, e essa bancada, que algumas pessoas até colocaram aqui, eu não gosto de coisas na bancada, mas a bancada é feita exatamente, vai depender dessa rotatividade do que você usa dos utensílios. Por exemplo, eu tenho a panela de airfryer, o micro-ondas, liquidificador, porque fica de fácil acesso, tá certo?
fica fácil de limpar e eu não guardo, porque quando eu guardo, eu às vezes até me dá preguiça de usar. Então a ideia dessa cozinha é ela ser prática e funcional para que na hora que a gente precisar acessar, e como você colocou, os membros da casa, a gente tem que entender que nós estamos numa era que a gente não tem mais secretária, entre aspas. Ela é cara. E por que as pessoas não se ajudam, né? Não existe uma divisão de tarefas, porque essa cozinha ela é rotativa, manhã, tarde, noite, madrugada, na hora dos intervalos. E se eu tiver lá, e aí o interessante é do plástico ao vidro, se eu tiver um monte de coisas que eu não estou utilizando, gente, é um desperdício de espaço, de tempo, de trabalho, de limpeza e tudo que você possa imaginar para você perder tempo. A não ser que você seja um gourmet e adora ficar nessa cozinha o dia todo, né? É diferente. Então, só reiterando o que a Carol está colocando, nós temos que entender que muitas vezes as nossas dificuldades somos nós que plantamos isso dentro desse ambiente. E as mães de plantão, as tias, as avós, as irmãs, né? Hoje a cultura está mudando devagarzinho, que os homens estão mais na cozinha. Mas é ter esse planejamento para que eu não tenha trabalho, gente, porque cozinha não é fácil, viu? É punk. Então é isso. Carol, tem algumas perguntas aí, eu acho, né? Eu vi. Assim, gente, essa questão da bancada, quanto mais livre, entre aspas, a bancada for, melhor. E não é errado a gente guardar eletrodomésticos, muito pelo contrário. Se às vezes você tem um nicho embaixo da bancada ou em cima da bancada, ou se você tem uma prateleira com várias prateleiras mais altas, e você consegue colocar, não tem problema nenhum. O legal da bancada é para você poder abrir a massa de pão, de pizza, de você poder botar uma tábua de cortar e cortar, de você deixar ali, quem sabe, todo dia eu uso liquidificador. O liquidificador é o rei da bancada, todo dia eu uso, então você deixa lá. Não tenho um nicho para colocar o meu micro-ondas, posso colocar dentro da bancada. Não existe certo e errado não, gente, existe como é melhor dispor para a minha cozinha, que foi pensada para mim, né, digamos, os móveis, as prateleiras, como é pensado para os meus itens, né, o que eu tenho, e ao mesmo tempo, como é que é essa minha rotina ali dentro. Se eu faço todas as refeições em casa, se eu sou uma pessoa que não gosta de cozinhar, que eu só faço um lanche eventualmente, um jantar, alguma coisa. Então, vocês têm que começar a pensar nisso também. Não é errado, tá? Eu também sou uma pessoa que gosta de bancada livre, eu gosto de guardar. Você pode... Hoje, então, muitas cozinhas têm gavetões, né, que é bem legal, que você puxa e você consegue acessar fácil. Você pega ali alguma coisa, coloca na bancada, seja uma assadeira, seja uma panela, seja um eletrodoméstico. É legal você também guardar os acessórios dos seus eletrodomésticos junto com o eletrodoméstico. Como é que é isso? Você tem uma batedeira, tem várias pás na sua batedeira. Guarda junto, coloca um potinho do lado, coloca nos saquinhos de pilote. Eu tenho um mixer que tem várias peças. Então, junto do seu mixer, às vezes já vem, né, quando você compra o mixer, uma caixinha, alguma coisa para você colocar. Faz isso, coloca do lado. Às vezes o liquidificador é o motor e o copo. Bota os dois juntos, não deixa eles separados, porque isso facilita, gente. Senão você vai ter que ir num armário para pegar um acessório, ir no outro para pegar o eletrodoméstico, e aí você fica rodando dentro da cozinha. E a gente quer fazer as coisas rápido, igual pegar os itens para fazer um bolo, pegou lá na despensa, colocou na bancada, bateu, fez o bolo, colocou no forno, né? Pegou a forminha, colocou no forno, acabou. Então a gente quer essa praticidade, a gente não quer ficar na cozinha cozinhando, a gente quer ficar na cozinha tomando café, conversando com os outros, né? Vendo como é que tá a vida, né? Não quer ficar limpando, a gente quer menos coisa até para limpar. Quando a gente fala em menos coisa dentro da cozinha, até para isso. Você não vai ter que limpar menos, você vai ter que se preocupar menos com as coisas que estão lá, né? Então, pensem nisso também. Não é questão de que é porque eu não gosto, não. Você pode ter vários eletrodomésticos. Por quê? Porque eu gosto, eu uso o liquidificador todo dia, meu filho faz panquequeira na panquequeira, fulano faz não sei o quê. Então, você pode ter vários eletrodomésticos ocupando toda a bancada. Mas lembre que depois, se você precisar daquela bancada por algum motivo, você vai ter que tirar para liberar a bancada, para poder usar eventualmente, etc. Então, é questão de escolha. E aí, alguém falou, né, que essa cozinha viva. E o bacana, porque a cozinha tem tudo a ver, a organização tem tudo a ver com a limpeza. Então, hoje, cada vez mais, né, a gente tem que lembrar que nessa pandemia, a gente tem que ter cuidados especiais, né? E até você já colocou, ao comprar, a gente passar o álcool gel antes de colocar. Isso, Carol, já falava, eu trabalhei muito em supermercado e em almoxarifados, eu já falava isso há muitos anos atrás. Gente,
higienizem seus alimentos, mesmo os ensacados e os enlatados. Porque, infelizmente, por mais que o supermercado hoje está bem melhor, mas antigamente era terrível. A gente sabe, desde a barata, do rato e etc, etc. E aí aquilo ali chega às nossas mãos, porque as prateleiras, muitas pessoas manuseiam e vem lá do almoxarifado, gente, muitas vezes cheio de bactérias, cheio de coisas que podem prejudicar a nossa saúde. Então, uma dica que a gente coloca sempre para a nossa cliente é o seguinte, essa reposição da cozinha, dos alimentos específicos, porque a gente ou faz compra semanal, ou quinzenal, ou mensal. Então, aqui, só para a gente finalizar essa parte aqui da dispensa, a gente tem que lembrar o seguinte, e algumas pessoas falaram que tem dificuldades na dispensa, né? É muito simples. E aí, Carol, eu queria que você colocasse como é que a gente poderia organizar essa dispensa de uma maneira prática. Isso, os alimentos podem ficar junto com o material de limpeza. Como é que você vê esse contexto para tirar as dúvidas dessas pessoas, das queridas? A dispensa também é uma coisa tão particular, Fábio. Depende muito do que a pessoa tem, ou de como que quão grande é essa família, se você é sozinho, se você tem várias pessoas, né? Para você saber a quantidade de coisas que você tem. Mas assim, o passo a passo é o mesmo, é desapego, fazer uma triagem de tudo que tem na dispensa para saber. E a gente usa como referência a validade daquilo que está fechado e as condições em que se encontra o que está aberto. Você pode fazer essa transferência dos potes plásticos ou dos potes que você tem para potes de acrílico, potes de vidro, de preferência transparentes, para a gente poder ver o que está dentro, colocar uma etiqueta, organizar isso num espaço separado da cozinha. Às vezes você tem uma dispensa mesmo, um espaço que tem prateleiras que é específico para isso, e você pode colocar lá dentro, inclusive, descartáveis ou outros itens, né, da sua cozinha, vou pensar sacolas de compras, enfim, você pode agregar outras coisas dentro da sua dispensa. Ou se não, se é dentro de um armário, você separar pelo menos, em grosso modo, aquilo que está fechado, que é o estoque, daquilo que está aberto, que está nos potes, tá? Então, essa é a principal dica. Gente, fiquem conosco, hoje o tempo está acabando, a gente vai falar bem mais sobre dispensa e sobre geladeira e sobre práticas de limpeza que a Fábia começou a falar, né, que a gente hoje está aplicando mais, né, dicas inclusive dessa parte de higienização na quinta-feira. Desta vez, vou falar certo, lá no Instagram da Carol Janaiser, já que hoje foi aqui no Casa e Vida Sustentável, mesmo com o Carol chegando atrasada, entendeu? Mas vai dar certo. Mandem também suas dúvidas, né? O tempo está acabando, mas se você tiver mais alguma outra dúvida e vocês quiserem tirar, mandem para a gente via direct aqui, né? Tanto no Casa e Vida como para mim, que a gente responde com prazer. E para quem ainda mais, né? Já encerrando e já convidando, quem quiser embarcar com a gente, na semana que vem, dias 7, 8 e 9, vai estar tendo um curso sobre cozinha, dispensa e geladeira, com passo a passo, dicas de produto. A gente vai conseguir mostrar os produtos na aula para vocês, de como organizar, como otimizar esses espaços, né? A gente vai mostrar algumas técnicas que não dá para mostrar aqui rapidinho, mas essa questão da verticalização que a gente falou, aproveitar mais os espaços, né? Colocar os copos marchando. Então, a gente tem como mostrar esse passo a passo para vocês certinho no curso. Hoje, dia 30, é o último dia, inclusive, para quem quiser pagar o curso com desconto, tá R$50, tá? Fábia, se você puder digitar aí, eu vou digitar assim que a Fábia dá o recadinho também dela, eu vou digitar para vocês o link, tá? Que tem as informações e a forma de inscrição. Vocês também podem mandar mensagem aqui no direct, que a gente passa para vocês os valores e os detalhes para fazer inscrição hoje, que é R$50. E a partir de amanhã, até o dia 7, tá R$59,90, que é o valor, né, final do curso. Ok, Fábia? Legal. Bacana, Sandrinha. Show de bola. Então, Carol, coloca o link. E hoje é um dia especial. Carol, para quem está aqui na live, até amanhã, dia 1º, tá certo? Porque as pessoas precisam muitas vezes. Esse valor é através de depósito bancário e cartão de crédito, tá, gente? Então, vai ser um curso maravilhoso. A gente já está nesse projeto há algum tempo, né, Carol? E a cozinha, a gente já fez 2 cursos online, de home office,
Closet, e esse é o terceiro, e a gente vai ter muitas novidades depois da cozinha, Já tá tem, certo? já tem. O próximo, para quem não consegue organizar, é lavanderia, área de serviço, quarto da bagunça e rotinas, no finalzinho de julho, né? 2 semanas depois do de cozinha. A gente já tá abrindo as inscrições, né? Acho que daqui a 2 dias, né, Fábia? Quinta-feira a gente abre as inscrições também para esse novo curso, então fiquem ligados. Isso. E aí a gente já fecha o combo da casa. Então, quem fez os quatro cursos, quase que não sai, já conseguiu aí organizar, né? Ou pelo menos começar a ter uma noção para organizar os ambientes diversos da casa. E o legal, né, Carol, é que as aulas ficam gravadas. Se você não consegue, se você não puder assistir nesse 7, 8 e 9, fica por 3 meses gravado no YouTube. E assim, gente, você pode organizar a casa inteira. Eu e a Carol, a gente já está nessa parceria há algum tempo. E é muito interessante porque vocês, com a técnica, com o método correto, vocês com certeza vão ter uma cozinha maravilhosa, harmonizada, integrada e ainda energizada. Gente, a gente está terminando próxima quinta-feira no @CarolOrganizer, né, Carol? No Instagram. E a nossa gratidão aqui por todas as pessoas, Maristela, Sinara, Fátima Borges, gente, é tanta gente, Sandrinha, enfim, Flavinha, enfim, todo mundo. Um beijo no coração. Carol, uma foto. X. De novo. Gente, obrigada um beijo também. bem grande. Desculpem meu atraso. E estou aqui à disposição. Beijo, amamos vocês. Obrigada. Tchau, tchau.